Pessoal, estamos de volta aqui, tá? A internet deve estar bem congestionada hoje, deve ser muita live ao mesmo tempo, né? Então vamos ver se a gente consegue aí. Pessoal voltando, tá? Hoje tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque realmente a internet está congestionada. A gente teve alguns cortes aí na fala do professor Antônio Carlos Gomes. Vamos ver se o Antônio Carlos volta aí, né? Que a internet dele estava meio ruim. Vamos ver. Tem tanta coisa para discutir, gente, mas tanta coisa, né? Tem que fazer de madrugada. Se der. Vamos lá. Tô esperando o Antônio aqui, tá? Opa, voltou. Rapaz, Voltamos, professor. rapaz, que duro, hein? Tá difícil. Eu acho que a internet hoje está ruim. Tenta usar o seu sem fio, é possível? Sem fone. Ah, Eu vou desativar os comentários aqui, tá? Para ver se melhora. Antônio, eu te perguntei a respeito de classificação de carga de treino. Podemos tocar o barco aí? Classificação de carga de treino. Ih, Antônio, tá ruim o som. Tá ruim. Eu não tô te ouvindo. Deixa eu colocar aqui um fone. Vamos lá. oi. Deixa eu ligar aqui. E agora? Vê se melhorou aí. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma. Charles, agora acho que melhorou. Vamos lá. Vamos tocar o barco, Antônio. Vamos lá. Vamos lá. Então, veja bem, como é que nós classificamos a carga de treino? Primeiro, nós podemos separar isso aí por áreas, né? Você pode ter uma classificação da fisiologia, que são as cargas aeróbias, anaeróbias, aláticas e láticas. Você pode classificar a carga pela biomecânica, né? Que são as atividades cíclicas, acíclicas e mistas, né? Mas nós podemos separar isso aí pela parte neuromotora, tá? Por exemplo, o que é uma carga? Uma carga de força, tá? Então eu separo, eu controlo a carga de treinamento de força, controlo a carga de treinamento de velocidade, flexibilidade, agilidade, né? As cargas de força máxima, submáxima, as cargas de força rápida, né? A força explosiva. Então eu posso caracterizar a carga de diversas formas, tá? O que a gente tem tentado fazer nesse momento é o seguinte: primeiro, classificar a carga de treino sempre relacionado com a exigência competitiva. Então, por exemplo, vou classificar a carga de treino pelo caminho da fisiologia? Sim. Então eu vou lá no voleibol, que é o seu caso, né? Bom, voleibol é um desporto, exemplo, alático, tá? Então é um desporto alático. Então essa carga de treino é a carga principal para mim. Bom, a segunda carga mais próxima é essa. É o anaeróbio lático. Por quê? Porque eu ainda trabalho com muita velocidade, né? E a terceira carga seria o componente aeróbio. Então, classifiquei a carga como anaeróbio alático, lático e depois aeróbio. Então, isso será a prioridade do treinamento, esse tipo de classificação. Agora, entra dentro do sistema de energia e seleciona os meios que serão treinados dentro daquele sistema de energia. Então, por exemplo, eu vou treinar força alática.
Mas eu posso treinar força lática também, anaeróbico lático. Posso treinar força no metabolismo aeróbio. Então eu vou separando os conteúdos de treino, respeitando os sistemas de energia. Claro que quando eu vou trabalhar agilidade, vai estar lá no alático. Vou treinar velocidade e reação, vai estar lá no alático. Mas vou trabalhar, por exemplo, uma velocidade resistida, uma resistência de velocidade, já está no lático. Então, a classificação precisa entender tanto o aspecto neuromotor como o aspecto psicológico, né? Esses são dois pontos importantes. E depois, as ações dos movimentos ter a ver principalmente com o modelo competitivo. Então, aí acabou. Porque o que eu digo? Modelo competitivo. Porque treinar agilidade para jogar tênis de campo é uma coisa, treinar agilidade para jogar o voleibol é outra coisa, né? Ambos são anaeróbios aláticos, mas a forma de execução do exercício precisa seguir o modelo competitivo de cada modalidade. Então é mais ou menos por aí que a gente caminha nessa classificação, né? Bate aí com o que você tem feito, né? Bate. Exatamente. Eu tenho tentado entender a dinâmica do jogo, né? Tentar entender o que acontece no jogo, e eu tenho tentado muito me preocupar com a organização das cargas ao longo do microciclo. Tá? Então, eu tenho trabalhado muito com diferentes modelos, o 6x1, o 5x2, o 4x1, o 3x1 e o 2x1. E para que eu possa organizar essa dinâmica ondulatória do micro, eu tenho que analisar o tempo que eu tenho disponível, correto? Eu tenho que analisar o histórico do meu atleta, e aí que está, eu acho que nós esbarramos num problema. Que problema é esse? Nós temos atletas que têm 10 anos de rodagem e tem atleta que tem 1 ano de rodagem. Perfeito. Por isso que eu entendo a importância do controle de carga, mas principalmente o controle individual. Por quê? Porque eu tenho dentro de uma equipe atletas que mal sabem fazer um agachamento. E tem cara que tem uma força relativa no agachamento de 2:1. Perfeito. Tem cara que sabe fazer um salto triplo e tem um cara que mal sabe fazer um salto vertical. Então, professor, um problema que eu tenho diagnosticado é a total diferença do estado de treinamento que a gente tem dos atletas dentro de uma mesma equipe. E esse é um abacaxi que a gente tem, né? Qual que é a sua visão disso? Isso aí o professor Jürgen Weinig, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né? Ele chamava de treinabilidade, nível de treinabilidade dos atletas, né? Isso é um problema muito sério, porque quando a gente fala em esporte coletivo, né? Essas diferenças genética e de assimilação de carga de treino, de resposta de treino, cria performances diferentes na equipe, né? Apesar de ser coletiva, você tem performances diferentes e é duro de você equalizar isso aí. Mas o caminho é isso mesmo que você está colocando, e o que a gente entende é o seguinte, nós estamos classificando a carga de treino com um objetivo, que é a questão provavelmente que você ia colocar depois, com a questão de que forma organiza a carga de treino, né? Que aí é uma coisa que está muito junto, quer dizer, nós classificamos a carga com a ideia de facilitar a nossa organização. E essa organização, Charles, vale a pena levantar uma conversa antiga, mas importante. Essa organização do treino, durante muitos anos, 20, 25, 30, 40 anos, ela foi muito sustentada numa organização pedagógica. O que eu quero dizer para você? Por que pedagógica? Porque a construção da preparação física no esporte, da preparação fisiológica, da preparação desportiva, como queiro chamar, ela sempre aconteceu trabalhando as variáveis motoras. O treinador trabalha essas variáveis motoras, todas elas o tempo todo, desde o início do ano até o final do ano. Em alguns momentos, até por questão muito competitiva, ela se torna especializada, porque o cara joga muito e as cargas acabam se especializando. Mas vira e mexe, ele vem para o treino, mesmo em ciclos de competição, e essas cargas elas são muito misturadas. Ou seja, o que eu digo é o seguinte, a flexibilidade, a velocidade, a força, a resistência, é trabalhado de uma forma muito misturada. Então hoje,
Quando a gente pega os pressupostos lá da neurofisiologia, você vai ver que a organização da carga precisa partir do seguinte pressuposto. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é a questão neuromuscular. Então isso inverte um pouco o raciocínio da minha época, que se falava em preparação geral, era um negócio de aeróbio. Eu só treinava o metabolismo, nunca treinei a máquina. Eu sempre coloquei combustível no tanque e nunca trabalhei para fortalecer o tanque, cara. Então olha que coisa engraçada, né? Lá nos anos 80 a gente discutia isso com aqueles caras lá pela Europa, pelo leste europeu. Eu lembro uma vez o Vergochanski me falou, Antônio, qual é... olha que papo, hein? Ele falou assim, qual variável motor é mais importante no esporte? Eu falei, professor, em que esporte? Eu falei, em qualquer um. Porque eles eram bravos. Eu falei, em qualquer um? Eu fiquei pensando, acho que é a parte psicológica. Aí eu pensava assim, eu acho que é a resistência. Eu falava, para de falar que você está atolado lá no barro, você não vai sair nunca mais. Ele falou, a variável motora mais importante no esporte chama-se velocidade. Aí eu falei, mas na maratona. Ele falou, na maratona, vence quem é o mais rápido. Guardadas as proporções da maratona. Vence o voleibol, duas equipes de nível técnico igual, quem é o mais rápido, é o mais potente, é o mais veloz. Aí eu falei, mas e o xadrez? Ele falou, o cara tem que ter velocidade de raciocínio, seu mocorongo. Por isso que eu chamo os caras de mocorongo. O Vergochanski me chamava de mocorongo. Em russo é assim, durak. Aí você sabe o que aconteceu? Quando eu caí na minha, eu falei, realmente, a variável mais importante do esporte é a velocidade. Aí ele falou assim, se é velocidade, qual é o órgão responsável por executar o movimento veloz? Aí você fica meio perdido, fala, pô, acho que é o sistema nervoso central. Qual é o órgão, mocorongo? Até que eu falei para ele, é o músculo. Ele falou, então, é o músculo, é. Então você diz o seguinte, a variável mais importante para o esporte é a velocidade, o órgão responsável por executar movimentos rápidos é o músculo, então você precisa treinar o músculo, cara. Então você inicia o ano, a sua periodização, preparando sistema neural, sistema muscular e sua capacidade motora. Depois você põe combustível. Charles, foi um susto muito grande para mim, porque a gente fazia sempre o contrário. Começava sempre com esse negócio de resistência geral, papapá. Então, para entender, no final dos anos 80, que eu tinha que iniciar a temporada organizando a carga de treino, primeiro, trabalhando os fatores neuromusculares, para melhorar a qualidade neuromuscular do indivíduo, e depois eu ir colocando o metabolismo de resistência específico da modalidade, ao caminhar para o momento competitivo. Isso foi muito duro de eu entender naquele momento. Mas passado o tempo, com tanto título que a gente ganhou, então, hoje eu acredito fielmente que o músculo é o principal órgão e que a força otimizada para o esporte é a determinante da performance desportiva. Eu concordo plenamente. Eu vou falar uma passagem que eu tive no tênis. Né? Eu trabalhei quase 20 anos com tênis. E eu trabalhava com o Ricardo Melo. E aí o pessoal falava assim, mas o cara joga 3, 4 horas e a gente não vê você fazendo um treino na esteira. Eu não fazia um treino na esteira, um intervalado. Aí eu falei, gente, sabe por que eu não faço? Eu meti o GPS nele no treino de quadra. Eu peguei o treino de manhã e da tarde. Falei, o tempo que ele fica na quadra, fazendo o treino técnico-tático, já chega na frequência cardíaca que eu preciso, já chega na distância que ele corre no jogo. E o que eu não consigo treinar na quadra? A parte neuromuscular. Então a gente precisa ir para a musculação, fazer os trabalhos de força, de potência, os treinos complexos, de força com potência, força com velocidade. Aí ele falou assim, mas peraí, e a parte aeróbia anaeróbia? Eu falo, eu combino com o técnico. Eu falo que metabolismo que eu quero treinar na quadra, e aí a gente combina o gesto técnico. Nós vamos trabalhar hoje forehand, backhand, nós vamos trabalhar cruzada. Só que tudo isso no contexto físico, técnico, tático. Perfeito. E aí, o que eu fiz no ano? Eu avaliei o limiar anaeróbio dele, no começo, não dei nenhum treino aeróbio,
foi só treino de quadra. Avaliei depois o limiar dele. O limiar dele melhorou, sem nenhum treino intervalado, sem treino aeróbio. Aí ele falou, como que você me fala isso, Charles? É simples. Porque o número de horas que você está na quadra jogando os drills já garante as vias metabólicas que eu quero. Aeróbia, lática e alática. Então, deixa eu cuidar da parte neuromuscular fora. Que aí eu dou a base que o técnico precisa. Essa é a maneira com que eu penso o treinamento. Então, o treinamento moderno precisa... Está perfeito. O treinamento moderno precisa ser pensado dessa forma, Charles. Dessa forma. Apesar disso, ainda nós temos, na prática, pessoas que trabalham da forma invertida. Ou seja, ele quer encher o tanque de combustível, mas o tanque e o motor é fraco. Então, eu preciso mudar o padrão desse motor antes de botar combustível. Ô, Charles, me diz uma coisa. Você tem quanto tempo ainda aí? Você consegue ver? Nós temos, deixa eu ver, 5 minutos. Puxa vida. Então, quer que eu ative a pergunta aqui? Deixa eu ativar a pergunta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tem pergunta aqui. Já fizeram bastante pergunta aí, rapaz. Nossa, é que eu desativei porque pediram que estava brotando pergunta, né? Sim. Pessoal, 2 perguntinhas, vamos lá. Temos 5 minutinhos. Eu quero dar 2 avisos aí depois, Charles. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Quem tem pergunta, pessoal, aproveita esse momento aí. Vamos lá. É que passou muita pergunta que eu desativei, né? Então o pessoal desistiu de fazer pergunta para nós. Pessoal, desculpa, mas nós somos entusiastas. Tá? Nós somos entusiastas. Então você começa a falar de treino, esquece das perguntas. O rapaz pediu aqui para falar da sua experiência no Atlético Paranaense. Nossa, rapaz. Olha, resumindo 30 segundos. Foi uma experiência espetacular. Foram 9 anos de trabalho que nós ganhamos tudo que nós tínhamos que ganhar naquela realidade que nós tínhamos, com a equipe que nós tínhamos. Foi ali que a gente colocou, falando de esporte coletivo, né? Que a gente conseguiu colocar em prática muito do que a gente fala para vocês hoje. Já publiquei isso no livro de preparação física no futebol. Mas, pessoal, foi incrível. Encontrei um presidente que me deu muita atenção na época, né? Foi um camarada que foi muito bacana e nós conseguimos colocar em pauta tudo. Inclusive, até não disputávamos nem campeonato estadual para poder ganhar tempo para preparar os atletas para os campeonatos nacionais e internacionais. Foi espetacular. Um dia eu conto com detalhes isso. Professor, teve uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Né? O rapaz perguntou assim, e pliometria para prova de fundo, maratona? Posso responder? Claro, deve. Vamos lá. Então, antigamente a gente só via pliometria em atleta de fundo, né? No Brasil. Velocidade. Hoje em dia, a gente vê que a pliometria melhora a amplitude da passada, o tempo de contato com o solo e melhora a fase de voo. Então, essa história de pliometria só para velocista, né, não dá. Né? Então, a gente tem visto que os fundistas que fazem trabalhos de saltos, não vou nem especificar aqui, né, atenua a perda da amplitude da passada, né, melhora o tempo de contato com o solo e melhora a fase de voo. Ou seja, se a passada fica um pouquinho mais larga, imagina isso no final de uma maratona. Então, nós defendemos, sim, o uso da pliometria também para atletas de fundo. Bacana. Charles, eu acho que deve estar acabando aí. Acho que deve estar acabando o nosso tempo, né? Pode dar um recado aí, Eu não sei se tem alguém do meu suporte que pode escrever aí a nossa página, a minha página, a loja.st.esp. Como que é? ST de tatu, Sport Training. Tá. esp.esp
de esporte, esp.br. Ok? Não sei se eu digitei Então, certo aqui. Manda aí, manda aí. Então, veja bem. Então ela é ST. Não, então é loja.st.esp.br. Bom, vocês vão achar pelo meu nome isso aí também. E outra coisa, Charles, eu montei aí um negócio do Instagram chamado Melhores Amigos. Então o pessoal depois entra lá no nosso story e tal, e vem, porque aí lá dá pra gente conversar mais de pertinho, mais de orelha sobre o treinamento esportivo, tá? E aí estou aí em São Paulo, no curso de pós-graduação, você já esteve por lá no Cefit em São Paulo, tá? E quem quiser fazer curso de pós-graduação em treinamento esportivo, procura aí na página do Cefit, tem um curso bacana lá de treinamento esportivo, de musculação, tá? E, Charles, quero agradecer, cara, a oportunidade, foi joia. A gente volta em outros momentos, aí é um assunto que não tem fim. A gente continua no outro momento. Obrigado. Legal, Cara. professor. Não tenha dúvidas, né? Eu acho que essa live a gente poderia passar aí um semestre inteiro, né? Dos 7 assuntos que a gente combinou, eu vi aqui, nós falamos 3 só. Só 3, né? Difícil, difícil. Porque o assunto é muito bom. E aí eu queria marcar uma outra live só para discutir periodização, eu e o professor Antônio, né? Tá bom, tá bom. Que a gente comunga de muita coisa parecida sobre periodização, e é importante um cara como ele aqui para reforçar a nossa bandeira da periodização no esporte, né? Pessoal, então, também convidar vocês para o meu canal no YouTube, professor Dr. Charles Lopes.com.br, eu estou sempre colocando alguma coisa lá, né? Tem o meu grupo no Telegram, que chama Lopes Volpe Periodiza. A gente está sempre falando de coisa de periodização lá no nosso Telegram. Leiam o nosso livro de periodização, eu e o Arthur Monteiro, né? A gente fala muito aqui de carga de treino, a gente cita muito o Antônio aqui. O Antônio foi citado umas 300 vezes aqui no nosso livro, né? Bacana. Então, referência boa tem que citar, né? Então, obrigado, pessoal, agradeço. Teve ao mesmo tempo, antes de cortar, tinham quase 400 pessoas assistindo a nossa live, tá? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço a participação, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Antônio, muito obrigado, tá? Espero te ver em breve. Obrigado, Você vai gravar a live, não? Você vai gravar? Vou deixar gravado aqui, pode deixar. Então, e aí você tem acesso também. Beleza. Tudo de tchau, bom. Tchau, gente. Obrigado, abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.